Série SUS, Programa 2. Por que o SUS hoje é assim? A ideia do SUS não é nova. Ela vem amadurecendo desde pelo menos os anos 70. Antes da criação do SUS, a população brasileira estava insatisfeita com a situação da saúde e começou a se organizar nas suas vilas, igrejas, terreiros, movimentos sociais e movimentos estudantis. Durante a ditadura militar, a qualidade do atendimento em saúde, que já não era boa, começou a piorar. O atendimento era quase todo feito em hospitais particulares, quase não existia prevenção, mas tinha muito desvio de recursos e corrupção. O governo militar brasileiro criou o Instituto Nacional de Previdência Social, conhecido como INPS, que prestava atendimento só para as pessoas que contribuíam com a Previdência Social, ou seja, trabalhadores com carteira assinada. E todos os outros, se não tinham dinheiro, ficavam sem atendimento. Trabalhadores informais, desempregados, camelôs, trabalhadores rurais, nenhum tinha direito a atendimento nos serviços de saúde pública. Os brasileiros não estavam nem um pouco felizes com o atendimento que recebiam nas décadas de 60, 70 e 80 e queriam algo novo, um serviço para todos e igualitário. E um novo movimento surgiu para debater essas ideias. Este movimento ficou conhecido como o Movimento Sanitarista Brasileiro e tinha forte participação popular. Essas ideias que surgiam no Brasil se somavam com o que se discutia no mundo, na Organização Mundial de Saúde e na Conferência de Alma-Ata, que, entre outras coisas, tinha como lema Saúde para Todos no ano 2000. Tudo que o movimento da reforma sanitária conseguiu pensar e fazer foi levado para uma conferência que ficou para a história, a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Isso tudo aconteceu em 1986 e foi quando ficaram definidos os princípios do SUS, que em 1988 foram incorporados na Constituição de 88 e ficou escrito na Lei Máxima do Brasil que saúde é direito de todos e dever do Estado. Assim, em 90, com as leis 8080 e 8142, são criadas as bases de funcionamento do SUS, que entre seus princípios definiam como deveria ser a participação popular e o controle social. O SUS é uma conquista dos brasileiros. Antes, a saúde era pensada como não estar doente. Agora sabe-se que para se ter saúde, precisa-se de uma sociedade funcionando, é ter casa, emprego, renda, liberdade de expressão, lazer, entre outros direitos. Hoje, o SUS não foca apenas no diagnóstico e cura, mas também na promoção da saúde e na prevenção de doenças. Mas o SUS não está pronto. Ele precisa ser aperfeiçoado todo dia. E assim, se voltarmos um pouco no tempo, em 1991 foi criado o Programa dos Agentes Comunitários em Saúde, também conhecidos por ACS. Os agentes comunitários de saúde são pessoas da própria comunidade que participam do cuidado à saúde. São eles que conectam o serviço de saúde e a comunidade e ajudam a unir os diversos universos culturais com a visão dos profissionais de saúde. É o ACS que faz o cadastro das famílias e descobre com mais facilidade quais são as pessoas em situações de risco, o número de crianças, de gestantes, de pessoas com dengue ou com pressão alta, entre outros. Isso ajuda a planejar as ações em saúde e focar nas áreas que precisam de mais atenção. No Brasil, atualmente, existem mais de 200 mil agentes comunitários de saúde que contribuem diariamente para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. No mesmo ano da criação dos agentes comunitários, foi também criada a Rede de Atenção Básica em Saúde, os famosos postos de saúde, também conhecidos como unidades básicas de saúde, que hoje chamamos de unidades tradicionais. Primeiramente, elas tinham médicos especialistas em ginecologia, pediatria e clínica geral. Mas hoje, estes postos estão ultrapassados e estão sendo substituídos pelas unidades de saúde da família, também conhecidas como USFs, que representam uma nova forma de lidar com a saúde, fazendo parte da atenção primária à saúde.
A estratégia de saúde da família mostra no nome a importância de lidar com a família e não ver a pessoa como um coração ou fígado ou outras partes do corpo. A ideia é entender a pessoa por inteiro, a sua família, a sua comunidade e o seu contexto social e econômico. As equipes da Estratégia de Saúde da Família são compostas por profissionais, preferencialmente com especialização em saúde pública e ou saúde da família. A equipe básica tem um enfermeiro, um médico de família e um odontólogo, além de técnico de enfermagem, auxiliar de consultório odontológico, ACS, e pode ter outros profissionais de apoio também. Eles devem acompanhar todas as pessoas da família, desde bebês, crianças, mulheres, grávidas, homens, idosos, até pessoas com necessidades especiais. Além desses profissionais, podem ter outros profissionais de suporte, geralmente ligados ao núcleo de apoio à saúde da família, como nutricionista, psicólogo, profissional de educação física, entre outros. E é seu direito ter acesso a bons profissionais que cuidam de você, de sua família e comunidade. E é por isso que é importante saber a história do nosso SUS e onde estamos agora.